Boa tarde, alunos do terceiro ano. Sou a professora Lucila, professora de Química, e nesta aula de hoje nós vamos estudar uma função química orgânica, os hidrocarbonetos. Tá? Lembrando que os derivados do petróleo, é que nós encontramos esses hidrocarbonetos. A composição geral dos hidrocarbonetos são átomos de hidrogênio e carbono. Então, na cadeia desses hidrocarbonetos, nós vamos encontrar apenas átomos de hidrogênio e de carbono. As características gerais. A densidade. Quando vamos falar de densidade, vamos fazer uma comparação com a água. Porque se nós compararmos, nós vamos ver que os hidrocarbonetos têm uma densidade menor que da água. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, quando comparados aos compostos iônicos, eles têm ponto de fusão e de ebulição baixos. A solubilidade. Sabemos que a água é o solvente universal, tá? Nós temos outros solventes, mas fazendo uma comparação aqui com a água nós sabemos que ela é polar e as moléculas dos hidrocarbonetos são apolares. Então, a regrinha diz que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, neste caso aqui, nós temos os hidrocarbonetos que são apolares e a água que é polar. Então, aqui, a solubilidade, os hidrocarbonetos não são solúveis em água. Os tipos de moléculas são apolares. As forças intermoleculares que predominam aqui são os dipolo induzido. Os tipos de hidrocarbonetos. Nós temos hidrocarbonetos de cadeia abertas e cadeias fechadas. Das cadeias abertas, nós temos os alcanos, os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Já nas cadeias fechadas, nós temos os ciclanos, ciclenos e também temos os aromáticos, que são aqueles que possuem o anel aromático. Já vamos ver o que é isso. Nos alcanos, gente, para nós fazermos a nomenclatura, nós temos o prefixo que está relacionado à quantidade de átomos de carbono, o infixo está relacionado ao tipo de ligação entre os átomos de carbono e o sufixo é a função química. Como nós estamos trabalhando com os hidrocarbonetos, o sufixo é O. Então, aqui para 4 átomos de carbono, nós temos a palavra but. Simples ligações entre os átomos de carbono, nós usamos an e a terminação O. Então, aqui nós temos o gás butano. O gás butano, gente, é aquele que está presente no isqueiro. E lembrando que nós temos, então, a cadeia aberta desse composto, ele é saturado, tá? E também classificado como homogêneo, porque nós não temos nenhum heteroátomo entre os átomos de carbono. Os alcenos. Os alcenos, a nomenclatura é da mesma forma. 2 átomos de carbono, nós temos a palavra et. Uma dupla ligação, en, e a terminação O. Então, nós temos o eteno. Quem é o eteno? O eteno é o gás que vai acelerar a maturação das frutas. Então, é colocado aí para acelerar, então, o processo de maturação. Nós temos os alcinos. Um exemplo aqui é esta cadeia com 2 átomos de carbono. Então, para 2 átomos de carbono, eu uso o prefixo et. Como eu tenho uma tripla ligação entre os átomos de carbono, eu utilizo a palavra in e a terminação O. Ele também é conhecido como acetileno, tá? Então, ele é um gás incolor, inodoro, em sua forma pura. Quando misturado a outras substâncias, ele apresenta um cheiro característico e desagradável, em virtude das suas impurezas que estão presentes. Então, aqui, se nós vamos classificar essa cadeia, temos uma cadeia aberta, só que agora, gente, ela é insaturada, porque nós temos uma tripla ligação. E homogênea, normal.
Os alcadienos. Nos alcadienos aqui, tenho esta cadeia formada por 3 átomos de carbono, met, et, prop. Nós temos 2 duplas ligações. Veja que agora nós temos que enumerar esta cadeia, tá? Então, nós podemos enumerar tanto da direita ou para a esquerda. Por quê? Porque se eu começar a enumerar por aqui, veja que a primeira dupla ligação está no carbono 1 e a segunda no carbono 2. Se fosse enumerarmos desse lado, ia dar da mesma forma. Então, aqui prop, 2 duplas ligações, nós utilizamos a palavra di, 2 duplas, em, e a terminação o. Veja que eu deixei um espacinho aqui, porque nós temos que colocar a posição dessas 2 duplas ligações. Então, nós vamos colocar 1,2 dieno. Então, este prop 1,2 dieno, a sua utilidade é na produção de combustíveis para soldagem. Aqui, agora nós temos uma cadeia fechada. Veja que ela também só tem simples ligações e 4 átomos de carbono. Para a cadeia fechada, nós vamos utilizar o prefixo ciclo, que indica fechado. 4 átomos de carbono, met, et, prop, but. Simples ligações entre os átomos de carbono, an, e a terminação o. Então, aqui nós temos o ciclo butano. Bem fácil, né? Aqui nós temos agora um cicleno. O que é o cicleno? Veja que aqui eu tenho os átomos de carbono, tá? E entre este átomo de carbono e este outro há uma dupla ligação. E os demais são ligações simples. Então, novamente, por ser uma cadeia fechada, nós iniciamos por ciclo. 4 átomos de carbono, met, et, prop, but. Agora nós temos uma dupla ligação. Então, utilizamos a palavra em e a terminação o. Então, aqui nós temos o ciclo buteno. E os aromáticos, gente? Os aromáticos, eles vão se diferenciar dos demais. Por quê? Porque se vocês forem notar, nós temos aqui esses anéis. Esses anéis aqui, eles representam o quê? Eles representam as simples e duplas ligações alternadas. E o aromático mais simples que nós temos é o benzeno. Com 3, olha, veja só, nós temos essa estrutura. 3 estruturas seguintes, nós temos um antraceno, nós temos um naftaleno, que são as 2 estruturas, e mudando a posição desses 3, nós temos o fenantreno. Os impactos causados aqui pelos descartes, de resíduos ao meio ambiente. Como todos nós sabemos, nós temos que ter bastante cuidado em relação a esses descartes, porque podem ser prejudicial não só ao meio ambiente, mas como para nós também. Então, apesar do metano não entrar aqui no grupo de poluentes que servem como indicadores de qualidade do ar, ele entra como um poluente climático. E um outro exemplo é quando ocorre a decomposição da parte biodegradável do lixo orgânico e doméstico. Esse processo, então, vai liberar gases, em especial o gás metano. E, gente, o CH4, ele tem o efeito negativo para o meio ambiente por contribuir com o desequilíbrio do efeito estufa. O efeito estufa, por sua vez, é o responsável pelo aquecimento global no planeta. É isso, gente, a nossa aula de hoje. E eu vou deixar uns exercícios aí no Class para que vocês possam resolver. E na próxima aula faremos, então, um joguinho sobre o conteúdo no Kahoot. Tchau, alunos! Obrigada!